Então, pessoal, vamos à correção para finalizar o nosso livro número 1, das páginas 81, 82 e 83, que dizem o seguinte: no exercício 46, diz assim: use as generalizações dadas e identifique os números que são quadrados perfeitos. Então, você pode fazer por tentativas? Pode, mas a forma que sempre vai dar certo seria por fatoração, tá? Então, você vai fatorar em fatores primos cada um desses números, como eu posso mostrar para vocês esses que estão aqui, e você vai encontrar quais deles são quadrados perfeitos, quais não são. Como você vai saber que são quadrados perfeitos? Quando você faz pares, como nesse caso, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 7 ao quadrado, não sobra ninguém fora da raiz. Então, 2... Desse momento aqui, você pode cortar raiz quadrada com a potência, vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 7, 28. Então, o 784 é um quadrado perfeito. Já no caso do 32.768, ao fatorar, nós percebemos que sobra um 2 fora da raiz. Então, quando sobra esse número fora da raiz, demonstra que ele não é um quadrado perfeito, porque não tem com quem cortar. Ok. No caso do 9.801, ao fatorar, você consegue formar esses pares 3 ao quadrado, 3 ao quadrado e 11 ao quadrado. Podemos cortar raiz com potência, vai ficar 3 vezes 3, 9, 9 vezes 11, 99. Então, o 9.801 é um quadrado perfeito. No caso do 1728, quando você fatora, fica 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, e esse 3 aqui fica sozinho, demonstrando então que o 1728 não é um quadrado perfeito, porque não tem com quem cortar esse número 3 para tirar ele da raiz. Ok. Já com relação ao 3.375, nós podemos fatorar, acontece assim, fica 3 ao quadrado, esse 3 fica sozinho, 5 ao quadrado e esse 5 fica sozinho. Eles não têm com quem cortar para tirar de dentro da raiz. Então, o que acontece com eles? Não é um quadrado perfeito. Já o 4.225, nós vamos dividir por 5, vai ficar 5 ao quadrado, 13 ao quadrado, e aí vamos cortar com a raiz quadrada, 5 vezes 13, 65. Então, 4.225 é um número quadrado perfeito. Então, entre todos esses, quais são? Somente o 784, 9.801 e 4.225 são quadrados perfeitos, somente eles. Já no exercício 47 diz: continue usando as generalizações para responder a essas questões. Então, a pergunta é: o dobro de um número par é par ou é ímpar? Então, o dobro de um número seria 2 vezes um número par, seria 2n. Vamos ver um exemplo para a gente perceber o que acontece? Então, o dobro de um número par. Então, 2 vezes o 2 vai ficar um número par, 4. 2 vezes o 4, que também é um número par, vai ficar 8, ou seja, par. 2 vezes o 8 seria 16, que também é par. Então, sim. Qual é o dobro de um número par? O dobro de um número par, ele seria par ou ímpar? Sempre seria par, como nós podemos observar nesses exemplos. No caso da letra B, perguntou: o dobro de um número ímpar, ele vai ser par ou vai ser ímpar? Vamos ver o que acontece? Dobro de um número ímpar. Pegamos o 3, o 5 e o 7 para demonstrar o exemplo. 2 vezes 3, 6, ficou par. 2 vezes 5, 10, também ficou par. 2 vezes 7, 14, fica par. Então, o dobro de um número ímpar vai ser sempre par. Na letra C, pergunta: o sucessor de um número par é par ou ímpar? Então, é só você imaginar que os números são par, ímpar, par, ímpar. Então, se ele vem depois de um número, se ele é sucessor de um número par, obviamente ele será o quê? Ímpar. Mas nós podemos ver os exemplos aqui, né? Eu tenho aqui números pares, 2, 4 e 6, e eu peguei o sucessor deles. Então, o sucessor de 2 seria 3, ímpar. Sucessor de 4 seria 5,
ímpar. Sucessor de 6 seria 7, também é ímpar. Então, o sucessor de um número par será sempre ímpar. A metade de um número par sempre vai ser par? Nem sempre. Então, nós temos aqui, eu tenho 6 dividido por 2, né? Então, a metade de 6 vai ficar 3, e 3 é ímpar. Agora, eu vou pegar um número par. A metade de 8 é a metade de 8 seria 4, que é par. Então, nem sempre, tá? Então, eu posso pegar um número que é par e a metade dele ser um número ímpar, como, por exemplo, 10 dividido por 2 ficaria 5, e 5 é ímpar. Então, tem que ter essa atenção aí, viu, pessoal? 48. Use a expressão algébrica para representar. Então, vamos lá. O dobro de um número x mais a metade dele. Então, o dobro de x seria 2 vezes x, mais a metade de x seria x dividido por 2. Agora, na letra B, o fato de que, mudando-se a ordem dos fatores, o produto não se altera. Então, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Seria essa expressão algébrica. Na C, diz assim, a diferença entre o triplo do quadrado do número y e o dobro do seu cubo. Então, o triplo, 3 vezes o y elevado ao quadrado, menos o dobro, que é 2 vezes o y elevado ao cubo. Então, isso é um trocadilho de palavras, mas, no fim das contas, seria essa expressão, né? Então, o triplo do quadrado de y menos o dobro do triplo, o dobro do cubo de y. Então, seria essa a ideia. No caso da letra D, o quociente do dobro do cubo. Eita, o quociente, ou seja, uma divisão do dobro 2 vezes o cubo de A. Então, o cubo de A seria A ao cubo e o dobro seria 2 vezes A ao cubo, dividido por A, o sucessor de A. Então, qual que seria essa ideia aqui que nós podemos perceber? O quociente do dobro do cubo do número inteiro A. Então, nós fizemos o quociente, que é a divisão do dobro do cubo de A pelo sucessor de A, dividido pelo sucessor de A. O sucessor de A seria A mais 1. Então, está aqui. No caso da letra E, seria a soma do inverso de um número positivo. Então, a soma de o inverso de um número positivo m com a raiz quadrada desse número. Então, a soma seria mais, o inverso do número m seria 1 sobre m, mais a raiz quadrada de m está aqui. Então, o inverso de m mais a raiz quadrada de m. No caso da letra F, nós temos que o quadrado da diferença entre os números x e y. Então, o quadrado está elevado ao quadrado e a diferença entre x e y. Então, seria x menos y elevado ao quadrado. Certo? Então, essa foi a correção da página 81. Agora, no exercício 49, nós podemos ver o seguinte. O exercício 49 diz assim: em uma determinada indústria, o custo operacional de um celular é composto de um custo fixo de R$ 300 mais um custo variável de 50 centavos por unidade fabricada. Sabendo que C representa o custo operacional e X representa o número de unidades fabricadas, escreva uma fórmula relacionando. Então, o custo seria R$ 300, igual está falando do custo fixo, mais 50 centavos vezes x, que seria a quantidade de unidades daquele celular fabricadas. Então, C é igual a 300 mais 50 centavos vezes x. No caso agora do exercício 50, diz assim: Diogo tinha uma conta bancária, um saldo positivo de R$ 530. Após um saque em um caixa eletrônico que fornece apenas cédulas de R$ 50, o novo saldo é dado em função do número y de cédulas retiradas. Escreva a fórmula que representa o saldo, que seria S. Então, gente, o saldo S
S seria 530 que ele tinha de início, menos cédulas de R$50 vezes a quantidade de cédulas. Então, ele tinha 530 menos, não se sabe quantas cédulas de R$50 ele vai sacar. Então, por isso que nós colocamos N como número de cédulas vezes as cédulas de R$50, porque dentro desse caixa eletrônico só tem cédulas de R$50. Então, seria 530 menos 50 vezes N, sendo que N é o número de cédulas. O 51 diz assim para nós: em certa cidade, o motorista de táxi cobra R$ 4,50 de bandeira mais 90 centavos por quilômetro rodado. Escreva a fórmula que indica a quantidade a pagar se o número de quilômetros rodados for N. Então, vamos lá. Nós temos aqui que, no caso, a quantidade de quilômetros rodados, o livro pediu que colocasse N. Eu tinha colocado K, estou modificando agora. Certo? Então, qual seria a fórmula? Nós podemos ver, então, aí que seria... o gasto que essa pessoa vai ter, né, com o táxi seria R$ 4,50, que é fixo, mais 90 centavos vezes N, que seria a quantidade, o número de quilômetros rodados. Então, essa seria a fórmula para esse táxi nessa determinada cidade que nós estamos lendo. No caso do exercício 52, já diz assim: uma firma que conserta vazamentos em torneiras cobra uma taxa fixa de R$ 20 pela visita, mais 30 por hora da mão de obra. Escreva uma fórmula que indica a quantia que... Então, a quantia tem que ser o quê? Se o número de horas da mão de obra for H, certo? Então, vamos lá. Então, nós temos que, só para essa empresa visitar o cliente, ele cobra R$ 20 mais R$ 30 vezes a quantidade de horas de trabalho, horas de mão de obra. Então, qual seria o gasto final? Que é igual a R$ 20 mais 30 por hora, por mão de obra. Certo? Seria essa a expressão que nós encontraríamos, né, para achar o valor. No caso do 53, ele já fala sobre graus Celsius e Fahrenheit. Mostra fórmulas, né, que são usadas para transformar graus Fahrenheit em graus Celsius e vice-versa. Resolva os problemas utilizando uma calculadora e registre o passo a passo. Então, a letra A pediu para que nós transformássemos 170 graus Fahrenheit em graus Celsius. Como que será feito isso? Usando a fórmula, né? Como que seria essa fórmula? Então, graus Celsius é igual a 5 dividido por 9 vezes a quantidade de graus Fahrenheit, que nesse caso era 170 menos 32. Ao fazer 170 menos 32, você encontra 138. Você multiplica 138 por 5 e acha 690. Ao achar 690, você divide por 9 e acha 76,6 graus. Então, 170 graus Fahrenheit equivale a 76,6 graus Celsius. Certo? Então, no caso da letra B, ele já pediu para falar qual é a temperatura mais baixa, 0 graus Celsius ou 10 graus Fahrenheit. Qual será que seria a temperatura mais baixa? Então, nós vamos jogar esses 10 graus Fahrenheit para saber que tanto que vale em Celsius, ok? Celsius seria igual a 5 dividido por 9 vezes 10 graus Fahrenheit menos 32. Então, Celsius seria igual a 5 dividido por 9 vezes... Eu tenho 10 graus positivo e 32 negativo, vai ficar menos 22. Então, eu vou multiplicar menos 22 por 5, vai dar um valor específico negativo. E vou pegar esse valor e vou dividir por 9. Então, 22 vezes 5 dividido por 9. Ficaria menos 12,2 graus Celsius. Então, qual é a temperatura que é menor? Será que é 0 graus Celsius ou 10 Fahrenheit? Obviamente, 10 Fahrenheit, porque seria 12,2 graus Celsius negativos. Certo. No caso da letra C agora,
A letra C está nos mostrando uma tabela com quantidades e temperaturas em dias específicos. Em determinada cidade, no primeiro dia, a temperatura foi 45 graus Fahrenheit, no segundo dia, a temperatura foi 43 graus Fahrenheit, no terceiro, 41 graus Fahrenheit. Se esse padrão continuar, qual seria a temperatura no quarto dia? Então, o padrão é diminuindo 2 em 2 graus, né? 45, 43, 41. Então, o correto seria que no quarto dia a temperatura estaria seria de 39 graus Fahrenheit. Só que ele perguntou em Celsius, viu, gente? Então, nós vamos ter que transformar os 39 graus Fahrenheit para Celsius. Então, como é que ficaria? Celsius é igual a 5 nonos vezes a quantidade de Fahrenheit, que seria 39, menos 32. Então, nós temos 39 menos 32 ficou 7, 5 vezes 7, 35, 35 dividido por 9, 3,8 graus Celsius, certo? Então, quanto que valeria 39 graus Fahrenheit? 3,8 graus Celsius. O 54 diz assim, a fórmula D é igual a 4,9 vezes t ao quadrado, fornece a distância aproximada D. No caso, essa fórmula D igual a 4,9t ao quadrado, ela fornece uma distância aproximada em metros que um objeto percorre em t segundos, t quantidade de tempo, né, no caso, quando deixado ao ar livre em queda. Quanto tempo esse objeto leva para cair 122,5 metros de onde ele foi solto? Então, eu fiz até o desenho aqui para ficar bacana para a gente entender, né? Tem uma pessoa aqui, ela quer soltar uma pedrinha lá de cima, de uma altura de 122,5 metros, e ela quer saber quanto tempo essa pedrinha vai demorar para chegar até o chão, né? Então, nós temos a fórmula da distância, que seria 122,5, é igual a 4,9 vezes o tempo ao quadrado. Então, nós queremos saber o tempo, nós não temos o tempo. Então, jogamos 122,5 é igual a 4,9 vezes tempo ao quadrado. Vamos trocar de posição? Vamos deixar o tempo ao quadrado de um lado. Esse 4,9 estava multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 122,5 dividido por 4,9. Tempo ao quadrado seria 25. Esse ao quadrado, você vai transferir para o lado de cá em forma de raiz quadrada, porque contrário de potência é raiz. Então, tempo é igual a raiz quadrada de 25, então, tempo é igual a 5 segundos. Então, se a pessoa jogar a pedrinha de cima de 122,5 metros, ela vai levar 1, 2, 3, 4, 5 segundos para alcançar o chão. Ok? Então, o exercício 55 agora diz assim, em um problema físico que pode ser aplicado em engenharia, pesquise quanto uma mola se alonga em função da massa de um corpo preso nela. Examine os valores da tabela e o gráfico abaixo, obtidos em um experimento com determinada mola. Então, se a massa é 0, o alongamento é 0. Se a massa é 1, o alongamento foi 3. Se a massa é 2, o alongamento foi 6. Se a massa é 3, o alongamento foi 9. Se a massa é 4, o alongamento foi 12. Então, escreva qual seria. A fórmula do alongamento seria alongamento é igual a 3 vezes a massa. Então, o alongamento da mola seria igual a 3 vezes a massa do que está pendurado nessa mola. Então, no caso da letra B, nós temos que quantos centímetros essa mola vai ser alongada se for colocado um corpo de 2,5 quilos nela. Então, nós temos que A é igual a 3 vezes 2,5. Então, o alongamento seria de 7,5. Agora, se nós temos o alongamento, qual seria o alongamento se o corpo colocado nessa massa, nessa mola, se fosse de 5 quilos? Então, 3 vezes 5, o alongamento seria de 15 centímetros. Então, nós temos essa característica aqui. Ao colocar um certo peso nessa mola, ela teria um alongamento de 7,5 centímetros se fossem 2,5 quilos. Seria de 15 centímetros se fosse de 5 quilos esse peso na mola
pendurado, né? No caso da letra C, qual deve ser a medida da massa de um corpo para que se alongue a mola 8,7 centímetros? Então, nós temos que o alongamento, ele disse para nós que o alongamento seria 8,7 centímetros, e nós ficamos sabendo aqui que nós não sabemos ainda a massa e precisamos descobrir a massa para que essa mola se alongue 8,7 centímetros. Então, nós podemos trocar de posição o 3m com o 8,7 para que a incógnita fique do lado de cá. Então, a massa seria igual a 8,7 dividido por 3, porque estava multiplicando, passou dividindo. 8,7 dividido por 3 ficaria m igual a 2,9 quilos. Significa que para que a mola se alongue 8,7 centímetros, é necessário que se pendure um peso de 2,9 quilos para que tenha esse alongamento. Então, essa foi a correção das últimas atividades do nosso livro número 1. Espero que vocês tenham tirado proveito e aprendido bastante. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagens na plataforma, que eu estarei à disposição de todos vocês, tanto por mensagens quanto por aulas online, ok? Até a próxima, pessoal!